Chegamos a mais uma segunda-feira e junto de uma nova semana, um novo episódio do Tecnotalk está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço. Por aqui a gente fala sobre tecnologia, criatividade, inovação, narrativas emergentes. Então fica ligado até o fim desse vídeo, que hoje vamos falar de criação e criatividade em tempos de inteligência artificial. Antes, eu quero fazer um agradecimento especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis na área da tecnologia, inovação, criatividade e em vários outros segmentos também. Vai lá no site senpou.com.br e confere. Você já sabe que também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Nosso papo de hoje, portanto, é sobre criação e criatividade. Uma habilidade que até pouquíssimo tempo muita gente duvidava que poderia ser automatizada, poderia ser facilitada pela inteligência artificial. Afinal, arte é expressão de sentimentos e isso ainda é uma exclusividade nossa em cima das máquinas. Será que é bem assim? Já a gente responde essa pergunta. Antes de apresentar meus convidados, se você ainda não é parte disso, que tal aproveitar agora para se inscrever e curtir nosso conteúdo? Tem vários episódios para assistir e compartilhar. Aproveita para ativar aquele sininho e não perder mais nada do que está por vir. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, sempre às segundas-feiras, e eu conto com a sua participação para o Tecnotalk continuar crescendo aqui no YouTube. Hoje eu estou com a Kizzy Terra e com o Bruno Sabino. Eles são dois grandes profissionais ligados à criação de conteúdo e tecnologia. Essa dupla está super antenada com as últimas tendências desse mercado e, claro, sempre de olho no que há de mais moderno e ainda está por vir. A Kizzy Terra é cientista de dados, fundadora do Programação Dinâmica e da Alforria, além de ser uma das LinkedIn Top Voices Next Generation. O Bruno Sabino é publicitário de formação, com mestrado em inteligência artificial e criatividade. Atualmente, ele é Creative and Strategist e atua transformando marcas em conteúdos de interesse para grandes audiências. São dois super entrevistados, tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Sejam bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado aqui o nosso convite. Vou começar fazendo a mesma pergunta para vocês dois. Kizzy, vou começar por você. Como é que a tecnologia transformou a sua maneira de criar? Nossa, uma excelente pergunta. Eu acho que eu me dei conta que eu era criadora quando a tecnologia já tinha entrado na minha vida, né? Então, muito por conta do meu histórico, da minha experiência. Eu sou formada em engenharia de computação no Instituto Militar de Engenharia. Então, a tecnologia entrou na minha vida por meio desse bacharelado, dessa graduação. Eu fui conhecendo a programação, a computação, antes mesmo de ter todo esse alvoroço em torno de inteligência artificial. E depois disso, a criação veio para a minha vida. Mais especificamente, a criação de conteúdo, porque hoje eu produzo conteúdos para as redes sociais sobre programação e inteligência artificial. Mas a tecnologia gerou, na verdade, essa vontade de criar, de compartilhar conhecimento, de me conectar com as pessoas por meio desses conceitos, porque eu acho que eles ainda precisam ser mais democratizados, né? A gente tem muitas pessoas que vêm fazendo esse trabalho, mas cada vez mais eu vejo a importância disso, e no momento que a gente está vivendo, falando de criatividade, inteligência artificial generativa, as pessoas às vezes ficam com medo, né? Então, a criação, ela entra para fazer essa ponte, para quebrar essas barreiras, esses obstáculos que as pessoas sentem em relação à tecnologia. Eu concordo plenamente com você. Tem que ser mais democratizado, sem dúvida nenhuma. Bruno, queria ouvir a sua experiência. Inteligência artificial entrou na sua vida também muito antes desse boom atual da inteligência artificial generativa. Isso, na verdade, respondendo sobre a tecnologia, eu acho interessante porque eu e a Kizzy, a gente tem passados que são diferentes entre si, porque ela começa com a tecnologia e vem para a criatividade, o meu é o contrário.
Mas se parar para pensar, desde o início, a tecnologia está junto com a minha formação criativa como artista e publicitário, porque eu sou de uma cidade do interior de Minas, então lá eu não tinha acesso à formação artística nem os materiais para pintura. Então o primeiro meio que eu aprendi a pintar foi através do computador, do Photoshop, utilizando uma mesa digitalizadora, porque era o material que eu tinha, e a partir do Photoshop eu podia escolher qualquer cor, qualquer pincel, só clicando, em vez de procurar esses materiais que nem chegavam na minha cidade. Depois que eu vim para São Paulo, comecei a me especializar e estudar as partes físicas e próprios de todos os materiais, aí assim pintar com óleo, acrílico, etc. Mas o primeiro contato mesmo foi através da tecnologia. É legal isso, cada um tem vocês têm trajetórias que começaram de maneira diferente, Sim. mas no final das contas os 2 trabalham com inteligência artificial e com criatividade. Sim. Então, a mesma pergunta mais uma vez para vocês 2, a inteligência artificial generativa ajuda ou atrapalha a nossa criatividade? Olha, eu acho que essa é uma boa pergunta. Acho que o Bruno pode até começar, porque ele é ainda muito mais criativo do que eu e certamente está se valendo muito dessas ferramentas. Então, eu acho que varia também, mas eu tendo a ser mais favorável. Eu acho que ajuda, sabe? A inteligência artificial generativa, agora que a gente conhece principalmente o ChatGPT, que são as inteligências artificiais de texto, ou as inteligências de imagem, o Midjourney, na minha visão, elas são dispositivos que estão à mercê da nossa criatividade. Então, antes, se você tinha uma ideia de alguma coisa visual e não achasse uma referência, falando no meu caso, no campo da publicidade, se não achasse a referência adequada para aquilo que você queria vender para o seu cliente, por exemplo, e não tivesse a competência técnica de fazer, se fosse algo muito específico, porque o publicitário não precisa ser um ilustrador, então a maioria dos publicitários não sabe ilustrar e, por exemplo, se ele não achar a ilustração no estilo específico que ele gostaria ali, ele tem uma dificuldade de vender essa ideia. Mas com essas inteligências artificiais, sabendo dar os comandos corretos, você consegue materializar a sua criatividade, as suas ideias de uma maneira muito mais fácil. E também em relação a texto, né, Kizzy, você concorda comigo? Eu sou uma entusiasta com Exato. inteligência artificial generativa. Muitas vezes você tá lá, papel em branco ou tela em branco, eu preciso começar a ter alguma ideia. Ela ajuda. Sim, perfeito. Eu acho que essa experiência, até acho que quem está assistindo e eventualmente não teve, eu acho que vale a pena, né? Tentar quebrar essa barreira, perder o medo, porque de fato, algumas vezes a gente tem esses brancos, né? A gente que é humano, de fato, está sujeito a várias questões, às nossas emoções, e às vezes a gente tem bloqueios, e a inteligência artificial ajuda muito, pelo menos na minha experiência, essas de texto, por exemplo, a escrita, a desenvolver, e eu acho que no sentido, né, da sua pergunta de atrapalha ou ajuda, eu acho que depende de como a gente se posiciona em relação a essa tecnologia, a essa ferramenta. Então, se a gente de fato delega 100% dessa criação, dessa atividade, dessa tarefa que a gente quer cumprir para a inteligência artificial, talvez com o tempo a gente vá ali atrofiando também as nossas habilidades. Mas se a gente entende como uma forma de aumentar o nosso potencial, então a inteligência artificial me dá uma informação, né, uma entrada ali, e eu critico aquilo, né? Eu converso com a inteligência artificial. Eu vou usando essa dinâmica dialógica da ferramenta para potencializar o meu resultado. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda muito. Mas se a gente simplesmente quiser se livrar das tarefas, né, e falar, deixa que a inteligência artificial resolve, aí a gente vai começar a ter problemas, porque se ela está fazendo, em algum momento a gente não é mais necessário, né? E de qualquer forma, a inteligência artificial generativa acaba nos deixando mais produtivos, porque a gente ganha tempo, Bruno. Você concorda? Eu concordo plenamente, assim, no meu trabalho mesmo, coisas que eu demorava 3 horas para fazer, eu estou fazendo em 20 minutos. É impressionante. E isso foi o que a Kizzy falou, a gente entende que a inteligência artificial ela é uma parte do processo criativo, ela não é o processo inteiro, porque se você dá um comando para ela e ela te entrega algo que não é exatamente aquilo que você quer, uma coisa, você pode parar por aí e aí você vai estar sendo limitado por ela, ou você pode continuar interagindo com ela, continuar trabalhando com espaço latente entre ela e você para tentar utilizar ali o que ela sabe para te entregar aquilo que você quer e você está no controle desse processo criativo, né? A inteligência artificial é como se fosse um dispositivo que vai te ajudando. É uma ferramenta. Isso, eu gosto de citar a professora Lúcia Santaella, que ela gosta da expressão dispositivo em vez de ferramenta. E no sentido de que a ferramenta, ela traz uma ideia como se fosse um martelo, algo que
que você tem um poder maior sobre ele, né? Você pega o martelo, utiliza e dispensa, ele serve para essa coisa. O dispositivo já é algo que está mais integrado com você, que ele está à sua disposição e você utiliza, você faz a atividade junto com ele. Ele meio que faz parte de você, né? Isso. Agora, tem uma grande questão aí que o Bruno já levantou rapidamente, mas eu quero me aprofundar com vocês, que são os comandos, os chamados prompts, as perguntas ou os pedidos que a gente faz para a inteligência artificial generativa. De fato, isso faz toda a diferença na resposta que ela vai te dar? Sim, a gente teve experiências até na PUC, né? Eu faço doutorado lá e o Bruno faz o mestrado. A gente tem feito experimentos com essas inteligências artificiais e a gente vê, sim, que essa habilidade de conversar, essa linguagem que a gente está, né, nomeando de prompts, ela é muito definitiva, assim, nos resultados que a gente vai conseguir extrair desse dispositivo. Então, a gente está aprendendo também, né, a lidar com essas IAs generativas, então elas aprendem com a gente aprende com elas para conseguir fazer essa combinação de inteligências e gerar os resultados que a gente gostaria. Somos nós que alimentamos a inteligência artificial. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. Então, quanto mais a gente conversa com ela ou coloca lá os comandos, as perguntas, os prompts, melhor serão as respostas para a gente. E mais ela vai entender o que de fato eu necessito, o que eu preciso. Vai entender mais a minha personalidade. Exatamente, mas eu acho importante pontuar também que, apesar desse prompt ele ser ele ser uma parte fundamental desse processo criativo, ele não é o processo criativo inteiro, porque eu vejo muita gente dando ênfase no termo prompt engineering, engenharia de prompt, que é um termo que eu particularmente não acho muito adequado, porque ligado à criatividade ele passa uma ideia de uma ciência exata, né? Como uma engenharia. E o prompt ele é tudo menos exato, ele é tudo menos engenharia, é uma coisa de teste mesmo, de você ir testando as palavras. E ele não é o processo inteiro, porque você pode fazer o prompt que explique da melhor forma possível a ideia que você quer passar, seja de texto ou de imagem, mas depois o processo continua, porque o ser humano ele vai estar fazendo a direção de arte ou de texto para ir refinando aquelas coisas. Então, a engenharia do prompt, usando esse termo popular, ela é importante, mas ela não é o processo criativo inteiro. Fazer um super ótimo prompt não vai te dar um resultado criativo brilhante. E quais são as dicas de vocês, então, para quem nunca usou ou para quem está começando a usar a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, o Midjourney, como o Bruno disse aqui, para que ela nos ajude no nosso processo criativo? O que fazer? Bom, acho que primeiro... A gente ouve muito essa pergunta, Sim. é por isso que eu tô repassando para vocês. Sim, o primeiro é realmente se disponibilizar, né, a utilizar. Então, não ter medo. Do ChatGPT, você entra lá e começa a interagir com ele. Acho que sim, já para até bloquear um pouco desse medo, você tomar cuidados. Então, a gente tem as ferramentas que a gente já está acostumado, né, celular, a própria internet, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com os nossos dados pessoais. Então, acho que convém, dado que a gente está alimentando essas ferramentas com informações, que a gente tenha determinados cuidados com a nossa segurança, com a nossa privacidade, assim como a gente deve ter em outras, né, usando outras ferramentas e outros dispositivos. E aí, considerando isso, eu acho que vale a pena a pessoa fazer exercícios simples. Então, vamos supor que você, né, Cris, você é muito boa em comunicação. Então, pega o ChatGPT e tenta conversar com ele sobre uma área sobre a qual você domina, para entender o que ele sabe sobre. Você vai ver, provavelmente, sendo especialista, que tem determinados limites, né? Porque ali a gente tem uma grande quantidade de dados, um volume de dados que foi utilizado da internet para treinar essas ferramentas, mas, né, não se compara necessariamente a um super especialista, uma pessoa sênior numa área. Então, se você for aprofundando, né, quando a gente é de uma área, a gente sabe onde estão ali as armadilhas, as dúvidas, e a gente às vezes vai encontrar algum tipo de erro ou imprecisão. Mas a gente vai conseguir perceber também que ele tem um conhecimento ali que emerge, que é até bastante surpreendente, às vezes assustador, né? É isso que dá esse medo do vou ser substituído, porque você faz uma pergunta para ele que, sei lá, no início da sua graduação, né, da sua faculdade, você não dominava e ele sabe.
Então, eu acho que vale a pena começar por aí, para você entender os limites e as possibilidades da ferramenta por algo que você conhece. E até, eu adorei essa dica. E até se você conversar com ele ou com ela, né? As pessoas dão nomes, inclusive, né? Sim. Para as inteligências artificiais com as quais elas estão lá se comunicando. Sim. Se você começar por algo que você domine, caso a resposta não te satisfaça, ou você, como uma especialista sênior, saiba que você pode acrescentar aquilo, você pode alimentar de volta. Sim. Explicar para ele exatamente, ó, não é bem assim, é assado. Isso funciona. Sim, em geral isso funciona e você vai ver que muitas vezes a ferramenta, por exemplo, o ChatGPT, ele se desculpa, né? Ele fala, me É. desculpa ali, eu sou só uma inteligência artificial, né? Então, eu acho que vale muito a pena mesmo. E sim, eu acho que com o tempo, né, a ferramenta, ela inclusive continua pegando novos dados da internet, então ela vai aprendendo. Mas é interessante aprender sobre essa dinâmica. Legal. Bruno, A Kizzy... quero uma dica tão boa quanto a dela. Difícil. A Kizzy focou bastante na parte de texto, então eu vou falar na parte de imagem. Legal. Para diferenciar. As IAs que a gente tem de imagem, a grande maioria agora, infelizmente, elas não estão mais com a possibilidade de não pagar, né? A parte freemium. Então, geralmente, você tem que fazer assinatura, o que aumenta a barreira de entrada para essas IAs. Que o ChatGPT, por exemplo, que é texto, você É. tem lá o 3 que é de graça. Justamente. Isso já faz com que as pessoas tenham muito mais acesso, É. né? Mas mesmo assim, a que eu mais utilizo, acho que é a que tá mais na moda, assim, por conta da capacidade dela, é o Midjourney, que tem uma capacidade e uma qualidade estética maior comparada às outras, pelo menos na data da entrevista aqui. Na publicação, às vezes, já Já foi mudou. ultrapassada. Mas o Midjourney já tá há alguns meses já aí que as pessoas... Mais tempo, mas que as pessoas estão usando muito e que é o primeiro dispositivo para usar o seu termo, e também da Lúcia Santaella, que as pessoas mais usam para imagem, Exatamente, certo? Mas a minha dica é utilizar da comunidade. O Midjourney tem isso Ótimo. muito legal, porque assim que você entra na plataforma, tem um canal que é dos newbies, as pessoas que estão começando ali, que são... Você vê as pessoas em tempo reais criando prompts e gerando imagens. Então você consegue ver o prompt que a pessoa escreveu e a imagem que ela gerou. Porque é uma coisa interessante que o gerar os prompts, principalmente na parte de imagem, não é intuitivo. É diferente de texto. Do texto você pergunta com a linguagem normal, qual o nome de tal estabelecimento? Ele te dá e você escreve do jeito normal. A imagem não funciona dessa forma. Se você descrever uma imagem exatamente como você descreveria para um amigo, ele não vai te dar, muito provavelmente não vai te dar a imagem que está na sua cabeça. Então, se você olhar os prompts que a comunidade está gerando, você consegue entender algumas coisas, assim. Se você quer uma imagem com alta resolução, uma dica é colocar lá 8K, que aí ele já vai entender que é uma coisa em alta resolução, ou photorealistic também. Tem alguns macetes e aí na comunidade ali você vai aprendendo. E quanto mais você conhecer sobre aquilo, melhor também vai virar o seu prompt, o seu comando, e ela vai te entregar mais perto do que você quer. Eu tô falando sobre isso porque eu ouvi uma vez um professor de inteligência artificial falando que lá no começo ele pediu pro próprio Midjourney, eu quero uma imagem, eu não tenho nada de carro, tá, gente? Mas vou tentar lembrar exatamente o que ele falou. Quero uma imagem de uma Ferrari vermelha, assim, assim, assado. Ok, mandou lá um carro que você poderia conseguir em qualquer coisa na internet. E aí, ele passou para uma pessoa que trabalha, para um designer que trabalha com isso. E falando exatamente o que ele queria, e o designer entendeu. E aí, quando ele mandou o comando, eu quero com pintura a óleo, ou fosco, ou sei lá o que, deu mais detalhes, aí chegou muito mais perto. Sim. Então, nesse aspecto, quanto mais você conhece, por isso tanto é importante o ser humano ali, porque quanto mais a gente conhece daquilo, até a dica que a Kizzy deu aqui, da questão da gente perguntar sobre algo que a gente domina, melhor vem a resposta. Sim. Certo? Bom, vamos lá. Como é que a inteligência artificial pode potencializar, portanto, o nosso processo em diferentes áreas? O nosso processo criativo em diferentes áreas? Olha, acho que essa é uma pergunta que, bom, eu acho que a resposta para ela vem das evidências empíricas que a gente tem até aqui, muito do que a gente vem experimentando e conversando com outros profissionais, mas eu acho que primeiro é preciso que a gente tenha um processo criativo.
Ótimo. processo nosso, né? Que a gente tenha aprendido a criar e colocar a nossa essência no mundo, expressar a nossa essência no mundo de alguma maneira. Porque tendo um processo criativo e entendendo como, né, as nossas sinapses acontecem, os nossos caminhos de criação acontecem, aí a gente vai conseguir entender em que momento desse processo faz sentido a inteligência artificial entrar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, né, redatora, e eu tenho mais dificuldade na minha criação para iniciar, mas depois que eu começo, tem um parágrafo, eu vou embora. Pronto, então eu vou usar a inteligência artificial para começar os meus textos e depois dali eu quero seguir sozinha. Ou não, eu consigo escrever bons rascunhos, bons esboços, mas na hora de fazer a revisão, de fazer a melhor escolha do que eu já escrevi, eu tenho mais dificuldade e gostaria de uma ajuda, de um assistente. Então eu coloco a inteligência artificial generativa, nesse caso de texto, para me ajudar nesse processo. Então é assim que eu tenho entendido e utilizado e me beneficiado das ferramentas. Muito legal, porque vocês são muito complementares, né? Um puxa mais para texto, o outro puxa mais para imagem. Então, Bruno, queria te ouvir e também já acrescentar uma outra pergunta. Isso significa que a criatividade agora não é mais uma exclusividade do ser humano? Então, essa eu vou responder e depois vou passar para essa pergunta, porque ela é uma pergunta polêmica que envolve diferentes visões do assunto. Mas como a inteligência artificial de imagem pode complementar o processo criativo, eu acho que a chegada delas representa uma transformação no papel da técnica, quando a gente fala do processo criativo de geração de imagem. Isso eu vejo com bons olhos por conta dessa... que agora pessoas não tecnicamente estudadas, elas conseguem gerar resultados com uma qualidade técnica que elas gostariam. Interessante. Porque a gente sabe que o acesso a esse ensino técnico, ele é limitado. E se não limitado, ele demora bastante tempo. E às vezes a pessoa ela não quer estudar 5 anos para fazer um desenho específico. Ela pode, utilizando a ferramenta, utilizar ela para que a ferramenta domine essa parte técnica e gera o resultado que a pessoa quer. E isso gera muito mais produtividade, igual a gente tinha falado. E ela também serve como um bom início de ideias também. Às vezes você joga algumas coisas lá e ela te dá caminhos que você não espera. E a gente sabe, no estudo do processo criativo, a gente sabe que o acaso, ele faz parte do processo criativo, basicamente em todas as áreas. Então ele é um bom gerador de acaso também. Porque como no espaço latente entre a gente e a ferramenta, a gente não consegue comunicar exatamente na linguagem que ele aceita, às vezes ele gera algumas coisas diferentes que fazem a gente pensar e com outros olhos aquela imagem que a gente estava gerando, sabe? Muito legal. Agora sobre a pergunta... Sobre a pergunta polêmica. A pergunta polêmica. Isso vai depender bastante, assim. Tem um paper que saiu agora de um autor que eu gosto muito, que é o Lev Manovich. Ele está estudando sobre mídia, processo criativo e tecnologia há bastante tempo. E ele tem um paper chamado O Mito Antropocêntrico da Criatividade. E nesse paper ele vai falar do teorema de Turner. Eu acho que o nome é Turner, se eu não estou enganado. Mas a ideia é que tanto com inteligência quanto com criatividade é muito difícil a gente dizer se a máquina chegou ou não na nossa capacidade. Por quê? Porque inteligência e criatividade são duas palavras que representam coisas muito subjetivas e abstratas. Não existem noções com embasamento tão forte assim do que é exatamente inteligência e do que é exatamente criatividade. Então, o que o teorema vai falar? O teorema de Turner vai falar que criatividade e inteligência, a definição disso é tudo que a máquina ainda não fez. Porque toda vez que a máquina chega no que a gente tinha definido, a gente empurra. Porque é uma coisa antropocêntrica nossa, de achar que o ser humano é a única coisa inteligente, a única coisa criativa do mundo. Então, por exemplo, antes dizia-se que se o computador conseguisse derrotar o maior jogador de xadrez do mundo, isso seria uma comprovação de inteligência e de criatividade, porque ele dominou um jogo que necessitava dessas duas características. A gente cria um computador capaz de vencer o Kasparov, e aí no momento que a gente cria... Pois isso aconteceu, de fato. E aí no momento que isso acontece, a gente fala, não é bem assim. Pensei de outra forma. Pensando melhor, acho que xadrez não, acho que tinha que ser um jogo que envolva mais criatividade, mais dinâmica. A máquina só aprendeu as regras. Não faz sentido. Aí falaram que então se ele aprendesse Go, que é um outro jogo que
exige mais estratégia, mais criatividade, beleza, a gente vai conseguir. Isso é uma prova de criatividade e inteligência. A gente faz. Isso aconteceu também, criaram uma inteligência capaz de jogar esse jogo e derrotar o campeão mundial. E o pessoal, não. Acho que não. Acho que então tem que ser música. Se fizer uma música que seja bacana, aí é criatividade. Aí vai, faz um computador, faz a música. Fez a música. Então a gente está sempre empurrando essa barreira. Esse que é o teorema de Turner, que a gente nunca vai conseguir definir isso de verdade enquanto a gente não aceitar, a gente tirar essa noção de que criatividade e inteligência são coisas unicamente humanas, senão a gente vai ficar sempre empurrando. Criatividade pode ser aprendida? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que pode ser experimentada, né? Como o Bruno falou, às vezes a nossa criatividade surge do acaso. E sim, eu acho que enquanto humanos, né, elementos e seres socioculturais, a gente aprende a criar, a gente aprende a sonhar e a imaginar. Mas eu acho que, de fato, né, a armadilha está nessas comparações. Então, enquanto a gente quiser que tenha esse dispositivo que vai estar correndo atrás da gente e se provando pra gente, a gente vai estar ali andando em círculos. E não necessariamente esse é o melhor caminho pra gente, né, seguir e construir novas coisas. Kizzy, você atua no ensino de programação, na formação de lideranças nessa área de tecnologia. O que são esperados desses novos profissionais? Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, tem um estudo do Banco Mundial que foi feito em 2020, se eu não me engano, e eles, enfim, analisaram muitas empresas ao redor do mundo e tentando entender, então, quais são essas habilidades que as empresas estão demandando, fazendo projeções, inclusive, até 2030. Então, em 2020 parecia até inovador, né, e foi uma novidade, mas andamos um pouco, em 2023 já parece muito óbvio o que aquele relatório dizia. E uma das questões que eles colocavam como importantes são habilidades que a gente costuma chamar de soft skills. Que habilidades comportamentais. Perfeito. Então, essas habilidades comportamentais, elas vão ganhando um peso cada vez maior conforme a gente vai tendo essas máquinas e construindo esses dispositivos que conseguem ir cumprindo tarefas que antes a gente achava que só humanos poderiam fazer. Então, atividades que são muito repetitivas são as primeiras a serem automatizadas, inclusive em prol dessa produtividade que o mercado de trabalho acaba priorizando. Mas a gente tem habilidades como resolver problemas complexos, pensamento analítico e, enfim, outras habilidades nesse sentido, que inclusive são subjetivas, né? Essas que entram nesse caráter que a gente não tem necessariamente questões e requisitos específicos, mas que depende de uma capacidade de adaptação, leitura de uma situação e, às vezes, inclusive, saber se você vai precisar de outros seres humanos ou de outros dispositivos para resolver. Então, eu acho que a necessidade, né, desse profissional é conseguir ir se adaptando, porque a gente está vivendo um mundo que está exigindo muito da gente, está colocando uma pressão muito grande, né, e a gente fica nessa resistência. Não acho que o nosso aparato está tão preparado para essa evolução nessa velocidade, então a gente também, enquanto espécie, está tendo que se adaptar, e quem consegue se adaptar mais rápido, ser mais flexível, acaba sim se diferenciando. Bruno, você acha que só vai sobreviver no mercado de trabalho quem tiver soft skills desenvolvidas, quem tiver essas habilidades comportamentais que a Kizzy trouxe pra gente desenvolvidas, a comunicação, capacidade de liderança, de gerir e etc. Uma vez que, como muito bem disse vocês dois, que eu achei interessantíssimo, inclusive, a gente consegue... Pessoas que não têm essa qualificação técnica toda, hoje em dia, com a IA, com a inteligência artificial, estão conseguindo entregar algo, mesmo que você não tenha estudado profundamente aquilo. Então, o que vai fazer a diferença é a habilidade comportamental das pessoas, a soft skill? Com certeza, eu acredito que sim. Não sei se vão ser só as pessoas com soft skill as sobreviventes nesse mercado, mas com certeza vão ser as pessoas que vão se destacar. Porque uma vez que a ferramenta ela já possui esse ferramental técnico para gerar, vai da pessoa que souber utilizar ela melhor e também souber linkar outros conhecimentos fora do seu campo para aplicar junto com essas ferramentas.
Você como publicitário, nessa área de criação de conteúdo, a inteligência artificial sempre foi uma aliada para você ou em algum momento foi um empecilho? Não, empecilho, acho que não. Às vezes, também varia de acordo com o que você olha para a ferramenta. Porque a inteligência artificial, ela é um programa ali e ela não é formada apenas de verdades, né? Então, acho que ela pode ser um empecilho se você olhar para ela como se ela fosse uma máquina de verdades e você limitar o seu processo criativo a partir de algo que ela indique ou que você acha que ela vai indicar que não vai dar resultado. Então, por exemplo, não vou fazer esse tipo de conteúdo porque o algoritmo não vai entregar tão bem. Mas então isso pode ser um limitante para o processo criativo. Mas na maior parte do tempo, acredito que ela seja um aliado porque ela serve para você pode fazer um brainstorm com ela, ou ela te ajuda de maneira técnica a fazer esses conteúdos. Eu não acho que ela substitui por enquanto, porque como o funcionamento dela é a partir do processamento desses milhares de informações, imagens ou textos que a gente criou, ela tende a chegar num resultado que é genérico. Então, quando a gente vai falar de criação de conteúdo, seja para internet, ou seja para arte, etc., a gente geralmente está procurando o inédito, né? E essas máquinas, elas não são capazes ainda de gerar esse grau de coisas inéditas, justamente porque ela trabalha com o que já foi feito. E o papel da arte e da cultura é justamente fazer o que ainda não foi feito. Isso me leva a uma pergunta que é a seguinte: num futuro distante ou um futuro próximo, o uso dessas inteligências artificiais podem acabar pasteurizando a área de criação de conteúdo? Uma vez que, como o Bruno muito bem disse, eles não trazem nada inédito, porque eles trabalham com o que eles já têm ali, as inteligências artificiais. Então a gente pode acabar vendo tudo pasteurizado, tudo muito parecido, tudo muito igual? Eu acredito que sim e não, porque eu acho que num primeiro momento, então, querendo ganhar produtividade, a gente pode fazer esse movimento. Mas quem está necessariamente consumindo e interagindo com essas criações são outras pessoas. Eu acho que algo que é muito inerente nosso é o tédio, é esse cansaço. Então, conforme você vai, por exemplo, interagindo com imagens generativas, uma hora você começa a falar, não, isso aqui tudo parece que é Midjourney. Eu tô identificando, não sei o que, não sei exatamente, mas eu sei que é Midjourney. E você vai de repente, se começa a extrapolar, gerando uma certa rejeição. E o nosso olhar, que quer procurar coisas diferentes, que quer, enfim, experimentar novas coisas, ele vai buscar, então, onde é que eu vou olhar, onde eu vou tirar a inspiração. Eu acho que a gente vai necessariamente ir se adaptando e se corrigindo nesse processo, né? Assim como outras ferramentas de criação de conteúdo tendem a fazer isso. E logo, acho que quem lida com rede social, por exemplo, Instagram, acontece muito isso. De tempos em tempos surge uma estética específica e todas as pessoas começam a reproduzir, cansa. Aí tem que criar outra. Então existem pessoas que estão nessa ponta da lança, fazendo essas criações, e tem as outras que estão copiando, mas isso se exaure, eu acho que rapidamente. E, de novo, não é a ferramenta. Eu gosto sempre de fazer o panorama histórico dessas criações e da nossa relação histórica com esses dispositivos criativos. Então, antes não existia a câmera fotográfica. A câmera fotográfica foi inventada e debateram-se arduamente sobre se aquilo era ou não arte. E a gente ainda tem as imagens técnicas da câmera hoje em dia pulverizadas de maneira gigantesca. A gente se cansou das fotografias? Não. As fotografias estão aqui e o que distingue uma fotografia da outra, hoje em dia, ainda mais com os celulares, etc., não é o técnico, mas é o fotógrafo, é quem está tirando a foto. E com as inteligências artificiais, o caminho é muito parecido. Então, alguém utilizando o Midjourney de uma forma que vai gerar uma imagem mais genérica ali, pode gerar algo que não seja visualmente atrativo. Mas um profissional e sabe utilizar a ferramenta e tem um conceito criativo para passar através da ferramenta, com certeza vai se diferenciar. Fazer uma pergunta difícil, eu sei que vocês não têm bola de cristal, mas vocês estão aí nesse universo, estudando e trabalhando nisso. Já falamos aqui de músicas que foram criadas por IA, textos, imagens, etc. O que deve nos surpreender ainda no futuro? Pela tecnologia, pela inteligência artificial generativa. Acho que essa é uma pergunta difícil, mas
vou puxar um pouco do que eu estou estudando, né, no doutorado, e é um pouco do meu objeto de pesquisa. Eu acho que tem a ver com as experiências imersivas. Então, recentemente, né, no dia 5 de junho, a Apple anunciou o seu óculos de realidade aumentada. Então, para quem não sabe, né, um óculos basicamente é uma forma da gente acoplar as telas que a gente está acostumado, né, no nosso rosto. E isso eu acho que, enfim, gera muitas reações, algumas de medo Ainda com muitos novamente. cabos, etc, né? Exato. Ainda mais pra frente pode ser que seja uma lente de contato, alguma coisa assim. Exato, ainda com descabos, ainda pesado. É, Mas eu acho que esse é um mundo que, se tornar mais acessível, vai nos surpreender muito, porque aumenta muito as possibilidades. Se a gente estiver agora, né, num espaço tridimensional, digital, em que a gente consegue interagir, em que a gente consegue ter sensação de presença, de toque com outras pessoas que de fato não estão concretamente ali, eu acho que isso sim é algo que, para nossa cabeça, da forma como ela se construiu, vai, de novo, né, trazer debates, trazer polêmicas e agravar um pouco algumas tensões sociais que a gente tem, inclusive, mas certamente abrir um mundo de possibilidades. Bruno. Eu acho que algo que está mais próximo é a questão do vídeo também, que o vídeo ele ainda não chegou, não passou o vale da estranheza que a Sim. gente chama, né? Aquele momento que a imagem ainda gera uma estranheza, você não sabe exatamente o que é, como é que foi feito. Ao contrário de foto, que tem umas fotos que a gente vê, umas imagens que a gente vê, parece que aquela pessoa de fato existe. Exatamente. Fala, não, essa pessoa não existe. Então eu acho que a parte de vídeo, que é muito difícil, teve progressos significativos nos últimos meses, mas ela ainda está sendo muito difícil. Legal. E eu acho que ela é uma barreira a ser vencida, que vai gerar também outro boom de possibilidades criativas junto com a IA. É, legal. Agora tem toda uma questão de acessibilidade também, né? De pessoas, não é tão acessível a todo mundo. A gente está falando de um país que é continental, temos 220 milhões de brasileiros, inclusive com problema de conectividade, nos lugares mais longe das capitais. Então, isso também é um empecilho. Sim, isso é um empecilho e acho que como eu digo, Infraestrutura em e relação às etc. questões sociais que vão se agravando com essas tecnologias, porque a gente pode caminhar para um mundo em que a gente tenha tipos de humanos muito diferentes, né? Então, pessoas que foram se aprofundando em determinadas ferramentas e tecnologias, e essas ferramentas, elas nos modificam na medida que a gente interage com elas, Sim. e pessoas que foram ficando à margem e excluídas. Então, quanto mais as tecnologias dão saltos, mais complexo fica isso, né? Porque altera, né? Muda a nossa cognição para melhor, para pior, podemos discutir. Mas a gente está falando de mundos diferentes, de acessos diferentes. A gente também tem que lembrar, né, que esses dispositivos, eles acabam exigindo muito do nosso planeta. Então, são recursos ambientais que a gente está utilizando. Acho que muita consciência também a gente vai precisar gerar em torno disso para entender que tipo de sociedade que a gente quer construir e quem a gente está incluindo nesse lugar. Ou quem a gente está deixando de fora, que é mais Perfeito. grave, né? Acaba que o desenho atual da nossa sociedade, ele não é... As ferramentas, esses dispositivos, eles não são imunes a esses desenhos, né? Então, por exemplo, o desenho que a gente tem do norte global, com esse poder neo-imperialista que ainda existe, quando a gente vai para as plataformas, acontece a mesma coisa, porque se a gente falar das plataformas de imagem, de novo, elas só funcionam com língua inglesa. Em uma língua latina, você não consegue digitar um comando em português. E isso já é uma barreira absurda num país como o nosso. Então, eu acho que elas apenas refletem as diferenças que já existem socialmente na nossa cultura hoje em dia. Bom, pra gente terminar, eu poderia ficar aqui o dia inteiro com vocês, tá? Eu amo esse papo, adoro, sou super entusiasta. Acho que todo mundo tem que, de fato, entrar nesse universo das inteligências artificiais generativas. Mas pra gente terminar, queria fazer a mesma pergunta para vocês dois, que é a seguinte: quais são as mensagens que vocês deixam para os profissionais que estão entrando nesse mercado onde vocês já atuam, de transformação de criatividade, usando o IA, e aqueles que querem entrar, que se interessam, que querem mergulhar nisso? Perfeito. Eu acho que para ambos tipos de profissionais, a minha recomendação é não se apartar totalmente. Assim, isso pode ser uma decisão final, mas primeiro se informar sobre esse campo, para depois você, com o seu senso crítico, de fato, entender se faz sentido ou não você utilizar isso na sua vida. Eu acho que, sim, a gente precisa considerar a possibilidade de que nem todo mundo está disposto e quer
pensar um modelo de sociedade em que as IAs generativas e as inteligências artificiais, de uma maneira geral, estão totalmente inseridas. A gente tem, sim, né, empresas e instituições que estão tomando decisões, impondo de alguma maneira isso, então acho que sim, isso é complicado, mas eu acho que o mais importante é se inteirar desse debate, então assistir esse tipo de conteúdo aqui para entender o que é isso, então poder falar com conhecimento de causa, poder utilizar ou não, sabendo do que está se tratando e, enfim, também tentando conversar com as pessoas que estão ao seu redor, porque a gente, de fato, tá vivendo um momento que não dá mais para ignorar. Eu acho que a gente vai continuar nisso e só tentar fingir que nada tá acontecendo não é a melhor já tá solução. aí, não tem volta, né? Não tem como resistir, porque isso não vai deixar de acontecer. Já tá colocado, certo? É bem complicado, bem complexo, mas quando a gente viu, tava aqui, né? Não necessariamente quem já é da área, porque a gente vem acompanhando isso há bastante tempo, mas sim, cada vez mais esses sistemas, né? Eles vão se miscuindo na nossa vida, nos aplicativos que a gente utiliza, nos serviços que a gente utiliza. Então é por isso mesmo que a gente precisa ter discussões importantes, né? Tem discussões hoje no Brasil sobre, e no mundo mesmo, sobre possibilidades ou não de regulação. Essa é uma seara muito complexa, mas porque a gente precisa entender quais são os nossos direitos, nossos deveres diante dessa realidade. Bruno. A minha mensagem acho que é um pouco mais ampla, mas vai na mesma linha. É justamente não ter medo e não ter esse receio de que esses dispositivos generativos vão nos substituir. Porque eles, no final, eles são dispositivos, eles vão ser utilizados por um humano. Tem algumas frases na internet que falam que a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Um humano utilizando a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. Alguém que souber usar bem, né? Então, vai ficar no teu lugar. Justamente, então não ter esse receio, e para as pessoas do campo criativo, que geralmente têm essa aversão, porque tem uma ideia romântica da criatividade que foi construída ali no século XVI, do artista, que coloca os seus sentimentos na tela, etc. Que eu acho uma visão super legal, mas não é a única visão. E entender que isso pode ser bom, assim, entender que se pode existir uma criatividade máquinica, que ela pode te tirar esse peso de ter que ser um gênio. Você não precisa saber todas as respostas, você só precisa fazer as perguntas certas. Maravilha. Quem quiser encontrar vocês deixam o Instagram, YouTube, o que vocês quiserem, fica à vontade. Fala aqui para quem está nos ouvindo ou nos vendo, a gente coloca também escrito para quem quiser ter acesso a vocês. Legal, então pode me encontrar no LinkedIn, Quiziterra é uma rede que eu utilizo bastante, no YouTube, né, no canal Programação Dinâmica. Quem quiser aprender um pouco mais, continuar esse tipo de conversa, certamente é um espaço onde vai encontrar bastante material para reflexão. Legal, se inscrever no seu canal também. Sim. Bruno. E vocês podem me encontrar no Instagram, o Bruno Sabino, é a minha rede pessoal. Tenho também o Instagram Na Minha Frente, que é o meu projeto artístico, em que, no caso, eu sou inteligência generativa, então são pinturas e desenhos que eu faço por onde eu passo, eu faço um desenho e posto lá. E também o meu projeto no Instagram, o Como Quebrar um Detetive, que é uma história em quadrinhos desenhada e desenvolvida por mim, que você pode ler ela inteira pelo Instagram. Que legal. Muito obrigada. Prazer gigante conversar com vocês. Um show. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Queria agradecer muito a você também que está aqui com a gente. Essa conversa incrível, com muitos insights, com muitas dicas. Então vou deixar aqui um obrigado para todo mundo que ficou com a gente até agora. E quero te lembrar, claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações para conteúdo novo, porque por aqui você encontra conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, tendências, narrativas emergentes. Isso tudo com um foco muito grande na pluralidade, na diversidade. Espero que vocês tenham curtido muito, compartilhem nossos vídeos. Beijão e até a próxima. Beijo para vocês também. Obrigada. Obrigado.